Mas vai depender dele, como disse o próprio Felipe Luiz, vai depender da atitude dele, do comportamento dele, da entrega dele nos treinos. E aí não vai ser só o treino de hoje ou o treino de amanhã, mas já foram os treinos anteriores ao jogo com o Santos. Aí a gente não sabe que tipo de sinal que ele deu. Eu acho que pode até ser o Pedro, se de fato a entrega, né, ter acontecido. Ele não precisa bater ali o topo dos números que o Felipe cobra tanto, ele e sua comissão, mas um outro comportamento nos treinos, eu acho que aos poucos, talvez, o Felipe também abra mão ali da excelência que ele cobra de números para começar a reintroduzir o Pedro na lista de relacionados, avaliando muito o comportamento dele, né? Da entrega, do não deboche, que o Felipe Luiz avalia muito isso. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar tudo o que a imprensa falou desse Fla-Flu que acontecerá no final de semana. O Flamengo vai buscar ali uma vitória contra o Fluminense, ambos vêm de derrota, né? É importante ressaltar isso. O Flamengo foi derrotado pelo Santos e o Fluminense perdeu para o Cruzeiro lá no Maracanã. Agora terá esse Fla-Flu que certamente será muito tenso, né? Primeiro confronto das duas equipes após a Copa do Mundo de Clubes, então promete demais o Fluminense ali com algumas despedidas, né? O Arias vai embora, o Flamengo com alguns desfalques e com isso a gente vai acompanhar certamente um grande jogo, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo que a imprensa falou e o que eles estão aguardando para esse jogo que será certamente imperdível. Do Felipe Luiz, é isso, Leozito, minha criança? Felipe Luiz irá enfrentar o Fluminense. Fluminense que foi o primeiro adversário a bater o Flamengo do Felipe Luiz ainda na temporada passada. São 11 jogos do Felipe Luiz como técnico do Flamengo em clássicos, não apenas contra o Fluminense, com 6 vitórias, 4 empates e esta derrota que eu acabei de citar, um aproveitamento que beira os 67%, 66,7%. O time dele marcou 11 vezes e sofreu 5 gols. Contra o Botafogo são 2 vitórias e um empate. Contra o Vasco, 3 vitórias e um empate. O retrospecto só não é superior ao adversário, justamente diante do oponente de domingo. Uma vitória, 2 empates e uma derrota. Absolutamente equilibrado. A minha pergunta para o jogo de domingo tem mais a ver com o Fluminense do que com o Flamengo. O Flamengo a gente sabe como joga e sabe como vai jogar e sempre joga. Sim. O Fluminense do Fla-Flu, será o Fluminense do Mundial de Clubes com 3 zagueiros e 3 volantes? Ou será o Fluminense de ontem, que abriu mão do terceiro zagueiro? Aliás, abriu mão daquele que talvez tenha sido o melhor dos 3 zagueiros do Mundial. Foi o Ignacio. E jogaram o Thiago Silva e o Freitas ontem. Eu acho que o Renatão, que nós estamos vendo aí, vai voltar ao esquema do Mundial. Só que tem uma diferença. Sem o Arias. Essa é a grande dificuldade. Eu também prevejo o Fluminense voltando a jogar com 3 zagueiros, Mari. Pois e não só isso, né? Ontem o Renato, ele começa a coletiva falando, né? Sobre você entrar na partida ligado, mobilização. Isso apareceu muito no Mundial. Palavras do próprio Renato, né? A gente exalta muito o que o Fluminense fez no Mundial. De fato, foi muito grande. Mas o Fluminense contra o Ulsan, o Fluminense contra o Mamelodi, ele também já apareceu na temporada e apareceu ontem no primeiro tempo. Então, a mobilização num clássico é a mesma que trouxe a mobilização contra um time europeu e contra o Cruzeiro, não rolou no primeiro tempo. Eu acho que é um dilema para esse Fluminense. Ótima questão você colocou. Porque ele... Se esse Fluminense rende mais em jogos onde os holofotes estão mais voltados à partida. Exatamente. Então, assim, acho que o Renato tem que administrar isso muito bem. Porque ontem ficou claro no primeiro tempo que ele falou sobre isso. A gente vê as lamentações ali nos gols sofridos. O Martinelli lamentando muito, porque eu acho que eles trazem essa bagagem do Mundial, do que eles são capazes de oferecer, e se eles não chegam ali no seu máximo, eles vão lamentar. Então, acho que o Renato vai ter que saber lidar com isso. Ontem eu lembrei muito do vídeo do Renato que viralizou durante a Copa do Mundo. O Thiago Silva? Não, ele explicando a questão da posse de bola. Ah, sim. Esse vídeo todo mundo viu de novo, né? Ele ainda na época do Grêmio, explicando sobre a posse de bola. Ontem o Fluminense teve 69,9% da posse de bola contra o Cruzeiro e perdeu o jogo por 2-0. Eu acho que o Renato daquele vídeo vai reaparecer domingo contra o Flamengo. Muito capaz, ainda mais sem o Arias. E tem um detalhe que também pode fazer com que o Renato leve em consideração
a volta dos 3 zagueiros, fato do Flamengo vir mordido. O Flamengo vem de derrota para o Santos. Vai querer dar uma Com o resposta. Cruzeiro na liderança. Com Exato. o Cruzeiro tendo pego a liderança. Vai obrigatoriamente ter que dar uma resposta para quem está vislumbrando o título brasileiro. Os dois times vêm de derrota, mas é isso que você acabou de citar, Plihal. O Flamengo tem o desejo e a competência de brigar pelo título até o final. E a partir do momento que você perde para o Santos em casa, que faz parte, obviamente. Fora os de jogos fora de casa, você precisa vencer todos os jogos possíveis, mas não é nenhum. Mas 2 jogos sem vencer, já cria-se um alerta em cima do Flamengo, porque Tudo no Flamengo dá mais ruído, né? Exatamente. Antes de enfrentar o São Paulo, a gente já falava, pô, é uma mini crise essa história é o Gerson indo embora, Boto contestado, etc. Mas daí o Flamengo, pô, aniquilou o São Paulo com tranquilidade. Só que daí vem a história do Felipe Luiz e Pedro, que volta a ter um turbilhão lá dentro. Não vence o Santos. Então o Flamengo precisa dar uma resposta contra o Flu. Agora, o Fluminense, pra mim, eu vou ser repetitivo. A questão do John Arias não estar em campo. Quem vai ser esse cara? Vai com o Canóbio, o Hércules vai ganhar um pouquinho mais de espaço no meio-campo. Não tem um jogador de criatividade igual o Arias. Então o Renato vai precisar se reinventar. Sabe, Já contra um Flamengo. né? Já contra o Flamengo, só sabe isso. quem também não estará em campo neste Fla-Flu, mas pelo lado do Flamengo? Bruno Henrique. É. O jogador suspenso do Flamengo, o desfalque por suspensão do Flamengo. E aí eu pergunto ao Eugênio Leal, se o Pedro hoje treinar feito um leão, se o Pedro amanhã, véspera do jogo, treinar feito um leão, pode ser pelo menos reintegrado? Reintegrado. Ou relacionado novamente? Acho que sim. Mas vai depender dele, como disse o próprio Felipe Luiz, vai depender da atitude dele, do comportamento dele, da entrega dele nos treinos. E aí não vai ser só o treino de hoje ou o treino de amanhã, mas já foram os treinos anteriores ao jogo com o Santos. Aí a gente não sabe que tipo de sinal que ele deu. Mas fico ainda com a última palavra do Felipe Luiz, que não mudou uma vírgula do que disse sobre o Pedro. E, pelo contrário, até talvez tenha mostrado assim, ao falar assim, o Pedro já falou o que ele tinha que falar. Mas, quem sabe, a corda apertando o pescoço, porque vem de derrota. Sim. Não, Precisa o Flamengo não de tem um centroavante. O Flamengo não tem centroavante. Até tem. O time com tantas Mas pretensões. Mas não é o cara que o Flamengo Rogério do precisa, Plata, que é o Juninho, ali, né? Então, Tem o menino, o Wallacian. Esse menino- Mas pra ser titular, A torcida quer mais minutagem pra talvez ele. até pudesse se pensar num Wallace titular se o Felipe viesse dando mais minutos ao Wallace. Ele falou sobre Mal isso tem- na coletiva. Ele joga 10 minutos É. por jogo. É claro que ele sabe, estando no dia a dia, a capacidade do jogador, por quanto tempo ele consegue entregar o seu melhor futebol. você acha que ele pode ser titular no Fla-Flu? Acho que não. O Wallace não. Vai qual- jogar o Cebolinha. Vai jogar o Cebolinha. Mas o Cebolinha tá muito... Eu iria de jogar o Wallacian, Cebolinha. mas eu acho que o Cebolinha será O titular. Cebolinha tá muito O mal. Wallacian, quando entra nos poucos Cebolinha minutos que na tem, Vila tem feito a Belmiro. Mas diferença. é quem ele tem hoje. É quem ele tem hoje. O Michael também não tem... Ou no O Chael, o máximo... Santos nem entrou, né? O Michel não estava disponível. Ou, no máximo, ele traz o Plata para jogar pelo lado, coloca o Juninho por dentro. Também acho É uma que não. dificuldade. Por isso, tem falado, a corda aperta quando você começa a sentir a falta de opções no ataque e você tem um jogador que é um jogador de alto nível e que está num processo de briga interna. Então, se o Pedro entender que é uma oportunidade para ele aproveitar um espaço, se dedicar muito nos treinos, conseguir entregar fisicamente mais, ficar no banco de reservas, quem sabe não entra no segundo tempo. Ou ele e tal. avança ainda mais o Arrascaeta, igual ele fez Agora não contra o teria nenhum Bayern. cabimento, por exemplo, o Pedro começar como titular. Não, sem chance. Se acontecer dele voltar, o que eu não acredito, já nesse domingo, acho muito cedo ainda, ele vai voltar no banco de reserva. Mas é uma questão que pesa também para o Felipe Luiz, por mais moral que ele tenha, por mais respaldo que ele tenha, por exemplo, do Boto, que é o seguinte, beleza, não relacionou o Pedro contra o São Paulo, ganhou, passou por cima do São Paulo, maravilha, saiu cheio de moral, perdeu para o Santos. Já perdeu essa moral. Sim. Se perde para o Fluminense de novo, vai... Ele começa... Aí vê, cadê Aí o o barulho Pedro? vai Por que forte. não botou o Pedro e tal, não sei o quê. O respaldo que ele tem está diretamente ligado ao resultado dentro de campo. Eu acho que com a ausência do Bruno, assim, você abre ali uma oportunidade de colocar um jogador a mais nessa lista. Eu acho que pode até ser o Pedro, se de fato a entrega, né, ter acontecido. Ele não precisa bater ali o topo dos números que o Felipe cobra tanto, ele e sua comissão,
Mas um outro comportamento nos treinos, eu acho que aos poucos, talvez, o Felipe também abra mão ali da excelência que ele cobra de números para começar a reintroduzir o Pedro na lista de relacionados, avaliando muito o comportamento dele, né? Da entrega, do não deboche, porque o Felipe Luiz avalia muito isso. Essa situação precisa ser resolvida rápido, porque, sempre lembrando, o Flamengo tem os mata-matas mais difíceis aí dos brasileiros em Copa do Brasil e Copa Libertadores. São clássicos nacionais, né? Na Copa do Brasil, lógico, contra o Atlético Mineiro, e na Copa Libertadores contra o Internacional, fazendo o primeiro jogo no Maracanã, sem o Arrascaeta, que está suspenso. Quer dizer, já não vai ter o Pulgar, não vai ter mais o Gerson, não vai ter o Arrascaeta, num jogo que precisa construir o placar. Claro que o grande objetivo do Flamengo na temporada é a Libertadores, quer dizer, se continuar É o brasileiro, né? Segundo o Flamengo, é o brasileiro. É o brasileiro. Institucionalmente o brasileiro. Mas acho vai que pro perder torcedor. Esquece a Libertadores. E aí você também não resolvendo essa história do Pedro até lá, né, Eugênio? O Flamengo vai ter a grande dificuldade que ele tem sofrido nos últimos anos, que é o segundo semestre dele. E normalmente o time cansa. É o que tem acontecido com o Flamengo. Nas últimas temporadas. Mesmo em temporadas em que ele foi campeão em 22, foi campeão da Libertadores, mas já ali... Tanto que ele, depois que ganha a Libertadores, larga a reta final do ano e ali o Dorival se queima nos últimos jogos de Campeonato Brasileiro. Porque o time, em 21, ele chega contra o Palmeiras para aquela final também já extenuado fisicamente. Só que esse ano é ainda pior, porque teve Mundial de Clubes, porque a temporada vai até o dia 21 de dezembro. Por enquanto, né? Talvez. Por enquanto. Talvez. Um monte de jogo para Pelo menos é a programação. Quero ver se um brasileiro conquistar a Libertadores, o Campeonato Brasileiro vai terminar... Não, agora chama... Taça Intercontinental. Intercontinental. Vai terminar de que jeito no dia 21? Não. Se os jogos do Mundial acontecem antes do dia 21. Isso, tem que encaixar muita coisa. E se o time estiver brigando também pelo título brasileiro, que é muito possível, né? O time que ganhar a Libertadores, muito possivelmente vai estar brigando pelo brasileiro. Agora, vai abdicar do brasileiro? Vamos jogar as últimas rodadas com o Sub-20 e vamos com o time principal para o Mundial? Ou vão postergar o final do brasileiro para o começo de 2026? Isso passa também... você falou um time brasileiro ganhar a Libertadores, né? Que acontece desde 2019. Porque a Libertadores agora ganhou ainda mais importância, porque é classificação para o próximo Mundial de Clubes. A partir dessa, né, a gente já pensa no próximo. Já está pensando no próximo. E assim, provavelmente, para um time brasileiro ir para o Mundial de Clubes, ele vai precisar ganhar uma das edições da Libertadores, porque pelo ranking não vai entrar. Então, é mandatório que você conquiste a Libertadores uma vez. Para um time do tamanho do Flamengo, do peso, com as ambições do Flamengo, é mandatório que ganhe pelo menos uma Libertadores. É realmente uma sinuca de bico. Se tornará a prioridade lidar com essa situação. E tem mais alguma coisa curiosa, porque esse jogo de domingo é o primeiro encontro de dois times brasileiros que estiveram na Copa do Mundo nos Estados Unidos. E um encontro de... um time que foi à semifinal... Aquele que perdeu para o campeão, aquele que venceu o campeão. Exato. É isso. E o Flamengo, que não foi à semifinal, mas levanta a mão e fala, eu ganhei do Chelsea. Sim. Mas você sabe quem é o campeão mundial moral, né? Nosso Nelsinho cinegrafista estava ontem com a camisa branca do Santos, dizendo que ele é o campeão mundial moral. Por quê? Ganhou do Flamengo. Por quê? Se o Chelsea foi campeão mundial, o Flamengo derrotou o Chelsea e o Santos derrotou o Flamengo, quem que é o campeão moral? Então tá aí, né? Um pouco do que foi comentado, um pouco dessa análise aí de Flamengo e Fluminense. O Mengão se prepara, certamente vai com favoritismo, ainda mais que o Fluminense ele vai jogar sem o Arias, né? O Arias se despediu, vai jogar na Inglaterra no Wolverhampton. Então, certamente um grande reforço pro Mengão, porque o Arias, jogador bem acima da média aqui no futebol brasileiro. Então o Flamengo vai com tudo para conseguir uma vitória contra o Fluminense. Muitas expectativas para esse clássico, né? Infelizmente o Flamengo ali vai tá sem o Pulgar, né? Estará sem o Pulgar e também sem o Gerson, que foi vendido. Então o Flamengo já se movimenta no mercado para contratar novos jogadores, em especial o Carrascal, que está bem avançado aí, deve ser anunciado a qualquer momento. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!